Eu quero estar convidando a pastora Ângela para já estar se direcionando aqui. Pensei que não ia ter um uhul aí. Glória a Deus. Essa serva do Deus Altíssimo que tanto tem falado aos nossos corações, e o Senhor a usará com o seu poder e com a sua graça. Estenda a sua mão direita para cá, minhas irmãs. Vamos estar declarando palavras de bênção sobre a vida da serva do Senhor. Amém? Deus, nós agora apresentamos a Ti, Senhor, a pastora Ângela. Ó Deus amado, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Pai, que ela venha transmitir a Tua palavra agora, Pai. Toma os lábios dela agora, toma a mente dela agora, Senhor. Ó Deus amado, que ela seja poderosamente usada pelo Senhor para transmitir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Prepara o nosso coração, Senhor, que a nossa mente esteja cativa a Ti, Senhor, e que nós venhamos a receber a Tua palavra, Paizinho, que os nossos corações sejam agora como um terreno fértil, meu Pai, para receber a semente que o Senhor irá lançar sobre as nossas vidas, Pai, nesta hora. Toma a Tua serva, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos também, Senhor, pelas ofertas levantadas aqui, meu Pai, para o sustento da Tua obra, Senhor, para a continuidade do Teu Evangelho aqui nesta terra, Senhor. Abençoe a cada irmã, Senhor, que pôde contribuir, e aquelas também, Senhor, que porventura hoje não puderam, mas que o Senhor esteja abençoando, derramando bênção sem medida, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãs. Eu quero, sim, agradecer ao Senhor, primeiramente, né? Ele é o dono da vida, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força, é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, é o nosso baluarte, é o nosso Deus, é Ele. Então, eu quero agradecer a Ele por essa oportunidade, quero agradecer a vocês, as irmãs, né, na pessoa da liderança, por ter me confiado nesse momento aqui no altar do Senhor. E eu confesso para vocês que eu estou assim, muito emocionada, então, se eu chorar aqui, vocês considerem as minhas emoções, tá bom? Então, assim, depois de 1 ano e 2 meses, hoje, dia 6, faz exatamente 1 ano e 2 meses que eu estou em tratamento, e você poder voltar à casa do Senhor e desta feita para falar dos feitos dEle, para falar quem Ele é, para falar do que Ele pode fazer, você não tem noção do que é isso. Só você passando pelo que eu passei, pelo que eu tenho passado, para você ter a dimensão do que é você estar aqui falando desse Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, eu quero, assim, pedir que você abra o seu coração, deixe o Senhor preenchê-lo com aquilo que você ainda não tem, mas que você precisa ter. Porque, às vezes, a gente sabe de coisas que nós necessitamos ter, mas a gente fala, Senhor, como é que eu vou ter isso? Eu não consigo. Eu sei que eu preciso ter, mas como é que eu vou ter? Então, abra o seu coração para falar para o Senhor, Senhor, eu não consigo descansar. Se é esse o seu problema, Senhor, eu não consigo deixar de temer. Senhor, eu não consigo ter essa coragem, mas eu te dou o meu coração e digo, Senhor, gera essa coragem, gera esse ânimo, gera, Senhor, esse destemor, gera essa força, gera, Senhor, essa ousadia aqui dentro de mim, porque eu te dou a liberdade para fazer desta forma. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, a gente sabe disso. Mas Ele não invade o meu coração, nem o seu, para fazer nem a vontade dEle, porque Ele respeita. Ele nos deu um livre-arbítrio. Então, tem coisas que mesmo nós necessitando, Ele não vai fazer se nós não dermos essa abertura para que assim Ele faça. Amém? Então, abra o seu coração nessa noite, vá orando ao Senhor, clamando a Ele, colocando o seu coração, dizendo, Senhor, eu preciso disso, embora eu não tenha, mas eu preciso. Vá colocando isso diante dEle, eu sei que Ele fará, porque Ele é Deus Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos a Ele. Amém? Eu estou vendo várias
vários rostinhos aqui, a maioria, aliás, todas, né, com máscara, então alguns eu nem consigo identificar, né, assim. Mas eu quero agradecer a todas vocês que durante esse tempo têm estado comigo com uma palavra de refrigério, com uma palavra de apoio, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de ânimo. Saibam que todas vocês foram instrumento nas mãos de Deus, têm sido instrumento nas mãos de Deus para confortar-me, para alentar-me, para fortalecer-me. Eu sei que Deus tem N formas de agir, né? E Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele tem feito isso, Ele tem provado isso na minha vida. Então, vamos orar ao Senhor, agradecendo, e nos colocando de forma aberta, de forma liberada, para que Ele faça o nome dEle engrandecido nas nossas vidas. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, eu bendigo o Teu nome, Senhor, por tudo que Tu és. Eu te exalto, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu vais fazer. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres aqui. Porque eu sei, ó Deus, que são mulheres, Pai, que o Senhor tem levantado, são mulheres que o Senhor tem encorajado em meio às dificuldades, em meio às lutas. São mulheres, Pai, que o Senhor tem estruturado, Senhor, para passar, ó Deus, por caminhos estreitos, para passar, ó Deus, por vales, ó Pai, mas o Senhor tem levantado, o Senhor tem soerguido, o Senhor tem segurado firme, ó Deus, na mão de cada uma delas. Por isso, Deus, elas estão aqui nessa noite, ó Pai, porque não fora o Senhor com elas, Pai, não fora o Senhor conosco, ó Pai, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor tem se mostrado fiel, presente em todo o tempo, Pai, e nós te louvamos por isso, Pai. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, que Tu venhas, Pai, nessa noite, sacar-me da Tua aljava e acertar o alvo, Senhor. Saca-me da Tua aljava e acerta o alvo Teu, Pai, o alvo que já está proposto no Teu coração. Porque eu creio, Pai, que Tu tens uma palavra para cada uma dessas mulheres. Tu tens uma palavra, Senhor, para confidenciar ao coração de cada uma delas, Pai. Por isso, Senhor, eis-me aqui. Senhor, acerta o Teu alvo, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar para vocês que não poderia ter sido melhor indicação. Eu creio que foi o Senhor quem colocou no coração de vocês esse tema, né? Nesse tempo, nesse momento, nessa conjuntura, eu acho que essa foi uma das mais acertadas palavras, né? Um dos mais acertados temas, né? Coragem. Coragem. A ordem é ser corajosa. A ordem é se segurar nele. A ordem é confiar que ele está no negócio. A ordem é acreditar que, a despeito de qualquer circunstância, ele está com você. E isso faz toda a diferença. Quando a pastora Jaqueline, a gente acaba, né? Tá bom. Ela me falou dos temas, né? E eu fiquei pensando, e aí ela me deu 3 temas para ela, foi bem generosa, né? Porque aí eu escolhesse um e eu escolhi esse, né? E até porque esse tema também tem falado muito ao meu coração. Então, quando eu olhei esse tema, eu falei, gente, isso é a minha cara, né? Isso é algo que eu estou realmente vivendo, é algo que eu realmente estou presenciando, exercitando. Então, mas, por incrível que pareça, por eu assim achar interessante o tema, me identificar com ele. Até ontem, às 21h e alguns minutos, eu não tinha nada para falar para vocês. Sabe quando você lê, você vai e volta, você pensa, não, mas não é isso aqui, não é isso aqui. Eu já estava começando a ficar, meu Deus, já menos de 24 horas. E agora, Senhor, como é que vai fazer? E fiquei naquela... Depois eu falei, não. Se o Senhor não me der nenhuma palavra assim, com relação a esse tema, eu vou dar o meu testemunho. E aí pronto, porque eu não vou cancelar. Se ele não falar nada comigo, diga isso para elas, eu dou o meu testemunho, glorifico o nome do Senhor e a gente vem embora, né? Mas o Senhor, Ele tem os caminhos dEle, Ele tem as formas dEle, Ele tem o jeito de trabalhar para que atenda às nossas orações. Eu sei que todas vocês aqui, em algum momento da sua vida, você já deve ter pedido ao Senhor, Senhor, dá-me
uma aproximação maior contigo. Dá-me, Senhor, uma audição mais aguçada para te ouvir. Senhor, me faz uma mulher de altar. Senhor, me faz uma mulher da luz. Senhor, me faz uma mulher sábia. Senhor, me faz uma mulher que as pessoas olhem para mim e vejam a tua presença na minha vida. Senhor, como eu quero testemunhar dos teus feitos, como eu quero testemunhar da tua pessoa, através da minha pessoa. Eu sei que todas vocês aqui, em algum momento, já fez esse tipo de oração, se não todas essas orações, todos esses pedidos aqui. Não é verdade? A gente vai diante do Senhor e a gente pede algumas coisas. O que a gente não sabe é como o Senhor vai nos responder, Liz. A gente pede, a gente acha interessante, acha bonito, acha que o Senhor vai ser tão bom. E a gente pede, a palavra diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os pensamentos dele os nossos pensamentos. E aí o Senhor vai nos respondendo, vai nos atendendo de uma forma que às vezes a gente fica sem entender nada. E às vezes a gente fala assim, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu estou te pedindo assim, eu estou falando isso, eu estou clamando e parece que embolou tudo, parece que agora está tudo assim virado, não tem nada com o que eu estou te pedindo. Mas quando você se coloca ali, sob o comando dele, sob a direção dele, você vai perceber que tudo está sob o controle dele. E a maioria das coisas que você está vivendo, por incrível que pareça, por mais confuso que lhe pareça, são respostas de oração. É a presença dele na sua vida. Você vai dizer, mas não acredito que toda essa confusão, todo esse tumulto, toda essa coisa assim que eu não estou entendendo nada, isso seja a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 45 ao 50. E eu vou ler na versão, nova versão, na NVI, nova versão internacional, que eu gosto dessa versão. Mas o que você tem aí, a sua versão, vai dizer a mesma coisa. Talvez com palavras sinônimas, porém, com o mesmo significado, com a mesma mensagem, com a mesma palavra que o Senhor quer te falar nessa noite. Marcos 6, do 45 ao 50. Diz assim a palavra. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Em outras versões, não temais. Então, nós vimos aqui um texto, né, que fala de um momento, de uma ordem que o Senhor deu aos discípulos, e fala também da obediência desses discípulos em fazerem aquilo que o Senhor insistiu que eles fizessem. A impressão que dá, né, Camila, que quando a gente está obedecendo ao Senhor, as coisas vão correr às mil maravilhas. E às vezes a gente está questionando, Senhor, não estou entendendo nada, estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo a obra, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui passando por umas situações difíceis, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo tudo o que é para fazer, por que esse mar revolto? E às vezes a gente acha alguém para nos acusar, dizendo, no mínimo deve estar em pecado. No mínimo deve estar, mas era de se esperar, né? Era de se esperar. Fulano, era de se esperar. A gente já sabia que era uma questão de tempo, alguma coisa ia acontecer, porque era preciso.
Não é assim? No entanto, a palavra diz que, mesmo obedecendo ao Senhor, nós passamos por grandes dificuldades. É claro que, quando você está desobedecendo, você tem as consequências da desobediência, mas aqui não era o caso. Eles não estavam enfrentando, experimentando uma consequência pela desobediência. Eles estavam naturalmente fazendo aquilo que o Senhor insistiu que eles fizessem. No entanto, o mar se revoltou, o mar se levantou. A Bíblia diz que o vento soprava totalmente ao contrário, e eles já estavam desesperados, porque era muito tempo. A Bíblia diz que ainda era de dia quando Jesus deu aquela ordem a eles. Era tarde. E a Bíblia diz também que lá, alta madrugada, em outras versões diz na 4ª vigília da noite, ou seja, lá entre 3 e 6 da manhã, porque a primeira vigília é de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 e a quarta de 3 às 6 da manhã. Em algumas versões diz que Jesus, na 4ª vigília, né, Jesus foi ter com eles. Aí vocês imaginam, eles entraram no mar ainda de dia, à tarde. Aí vocês imaginam o que eles enfrentaram, o tempo que eles já estavam ali naquele desespero. E aí talvez até tivessem até já assim, desanimando, Senhor, nós vamos perecer, não tem como, não tem nada que se faça aqui. Apesar de que eram pessoas experientes com aquela situação. Aquilo dali não era uma situação assim nova para eles. A maioria deles era pescador, então eles tinham essa experiência com o mar revolto. Eles tinham experiência com ondas altas. Então eles tinham uma certa perícia. Mas aí a gente vê que chega um momento que a minha perícia não resolve nada. O meu traquejo para lidar com certas coisas não resolve nada. A minha experiência não resolve nada. A minha fala, a minha didática, o meu jeito, nada vai resolver nada. Como a irmã Miriam falou aqui no início, que você tem que fazer a sua parte. Nós temos que orar. E o Senhor é soberano. O que tiver para Ele fazer, o que for à vontade dEle, soberano, Ele vai fazer. Por mais que eu peça, Senhor, cura, Senhor, concede vida, Senhor, esse é o meu papel. Eu tenho que fazer realmente. Mas o Senhor vai fazer se for da vontade dEle. Não vai resolver essa perícia toda que você tem. Não vai resolver esse traquejo que você tem. Não vai resolver o seu jeito de falar, a sua beleza, a sua experiência. Nada vai resolver se aquela situação for resolvida apenas com a intervenção do Senhor. A gente precisa ter isso claro, a gente precisa ter isso assim em mente, que eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu realmente tenho que fazer. Mas eu preciso confiar, eu preciso descansar, que o soberano é o meu Deus. O que Ele quiser é que vai prevalecer. E eu preciso descansar nessa vontade, nessa soberania, nessa resposta dele sobre a minha vida. Eu me lembro que em 2019, no dia 2 de dezembro de 2019, exatamente no dia 2 de dezembro de 2019, uns dias antes, uma amiga minha havia me chamado para participar de um momento na casa dela, de um momento de oração. Ela falou, Ângela, eu estou passando por umas situações difíceis na minha casa, aqui com a minha família, e eu convidei algumas pessoas para que a gente fizesse um momento de oração na minha casa. E eu gostaria muito que você viesse participar com a gente. Pode ser, vamos fazer 3 dias de oração. Aí ela ainda colocou assim, eu vou fazer sábado, segunda e terça. Eu falei para ela, olha, eu não sei se vai dar para eu participar dos 3, mas pelo menos um dia eu vou lá. Tá bom. No dia 2 de dezembro de 2019, na terça-feira, eu fui. E aí, chegando lá, estava aquele grupo, devia ter umas 5 irmãs, e aí nós começamos a louvar ao Senhor, cantando e tal. E aí, depois, encerrou aquele momento de louvor cantado. Ela deu a palavra para uma das irmãs que estava lá, que eu
não a conhecia, nunca tinha visto. O nome dela é Kátia, ela é pastora, não sei de que igreja. E aí, essa minha amiga falou assim, então nós vamos dar a palavra para a pastora Kátia e tal. E aí essa pastora Kátia começou a falar, e aí ela já veio para perto de mim, começou a orar, e Deus a tomou assim, numa palavra profética, e o Senhor falou assim, eu vou te levar para um deserto. E ali eu vou falar contigo. E eu fiquei muito assustada, porque, assim, primeiro que não tinha nem começado direito ainda, né? E eu fiquei assustada, assim. Falei, meu Deus. Aí ela falou assim, o Senhor falou através dela, medita em Lamentações 3. E ainda essa tarde tu vai saber do que eu estou te falando. Eu fiquei assustada, falei, meu Deus, deserto. Lamentações, eu nem estava me lembrando ao certo o que dizia em Lamentações 3. Falei, mas Lamentações, o nome já estou me lamentando, né? Eu já comecei a me lamentar previamente. Falei, Lamentações, aí fiquei com aquela coisa. E ainda, quando ela falou assim, hoje à tarde tu vai saber do que eu estou te falando. Eu, ai, meu Deus. Tá, aí fiquei com aquela coisa turbada ali, meu coração inquieto. E aí nós oramos, terminou todo o período, eu fui para casa. E nesse dia, eu tinha que fazer uma ressonância, né, aqui no meu nariz, que inclusive nem resolvi essa situação, ainda surgiu aqui um alto relevo aqui, eu falei, vou ver o que é isso. E aí a otorrino pediu uma ressonância, e eu fui fazer essa ressonância que ela havia pedido. Só que, quando chegou lá na clínica para fazer a ressonância, eu me lembrei que eu tinha feito uma mamografia em outubro, e que eu não tinha pegado ainda o resultado, porque quando eu fiz o exame, esses exames de rotina que toda mulher faz, né, que eu tinha feito a prevenção e como é que é o nome? Mamografia, não, aquele outro que passa o gelzinho, a ecografia mamária. Quando eu fiz a ecografia mamária, que foi feita na consulta, o médico falou, olha, está tudo ok, sua ecografia não tem nada aqui de anormal, está tudo certinho. Como ele fez aquelas imagens para mim que estava tudo certo, eu descansei. Inclusive, eu até viajei, eu tinha uma viagem marcada, viajei e deixei o resultado da mamografia, que era feito numa outra clínica, nem liguei. Só que nesse dia que eu fui fazer a ressonância, enquanto eu aguardava a chamada para entrar, para fazer a ressonância, eu falei, eu acho que eu vou lá embaixo pegar a minha mamografia, que está aí o resultado, e eu nunca peguei. Tá, fui lá embaixo pegar o resultado da mamografia, enquanto aguardava a chamada para a ressonância. Quando eu voltei cá para o local da ressonância, aí eu sentei e me mexi, abri lá o resultado e tal. Isso devia ser umas 3 e pouco da tarde. Eu abri lá, e aí estava lá no resultado, conclusão, achados suspeitos Bihardes 4. Ai, eu falei, aí na hora eu lembrei, hoje à tarde ainda vai saber do que eu estou falando. Falei, ui. Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí já perdi assim, o chão, já fiquei pensando, preocupada. E aí, nesse ínterim, eu liguei para a clínica lá do ginecologista, liguei e marquei um retorno. Aí tá, marquei um retorno, isso foi no dia 2. No dia 6, eu consegui uma consulta para o dia 6. Levei lá no ginecologista. Ele falou, olha, olhado aqui, como são suspeitas, né, não tem nada aqui confirmando, mas eu vou te encaminhar para uma mastologista, ou um mastologista, e ele deve pedir exames mais precisos para saber disso aí. Tá bom. Eu já saí de lá, já saí da ressonância, liguei para marcar com... Saí do ginecologista e liguei para marcar com a mastologista. Ela marcou para o dia 9 de dezembro. Então, foi dia 2, dia 6, dia 9. Quando eu cheguei no dia 9, só que nessa semana, do dia 2 até o dia 9, eu fiquei muito perturbada, uma coisa, sabe, aquela inquietação, aquela coisa que você não consegue dormir direito. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Como é que eu vou ficar nessa falta de paz? Falei, isso aqui, Senhor, isso não pode, isso não combina, eu sou serva tua.
O Senhor disse que vai me levar para um deserto, o Senhor já falou, então não importa o que seja, o Senhor está comigo, eu tenho que ter paz. Só que era assim, isso era muito teórico, porque lá aqui dentro estava um turbilhão, estava assim, aquele fuá aqui dentro. Eu falando, meu Deus, mas eu tenho que ter paz. E aquela luta, eu tenho que ter paz, cadê a paz? Eu tenho que ter paz, cadê a paz? E aquela coisa. E aí, no dia 9, que estava marcada a consulta com a mastologista, eu dormi muito pouco à noite. E aí, quando eu acordei, a consulta era às 10 horas da manhã. Eu falei, Senhor, eu preciso ter paz, mas eu não estou em paz. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? E aí, falei, Senhor, me dá uma palavra, me diz aqui alguma coisa para eu andar nela, para eu caminhar. Eu tenho essa necessidade, não é assim uma dependência. Eu até acho errado alguém ter aquela dependência. Se Deus não falar e não der uma palavra específica, a pessoa paralisa, se perde, não. Mas eu tenho essa necessidade de o Senhor me dar uma palavra específica. Por exemplo, Ele disse que está comigo, mas aí eu quero detalhes. Está comigo como? Né? O Senhor está comigo assistindo, o Senhor está comigo intervindo, o Senhor está comigo fazendo o quê? Eu quero saber. Né? Então, eu fico naquela, Senhor está, que o Senhor está comigo, eu sei, tá? Isso aí é fato. Agora, vamos para os desdobramentos. O Senhor está comigo fazendo o quê? O Senhor está só assistindo, o Senhor está de longe, o Senhor está perto, o Senhor está me segurando, me sustentando, o Senhor está fazendo o quê? Eu quero saber disso. Então, eu fico naquela conversa com Ele. Né? E aí, nesse dia, eu acordei e falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo assim para eu andar nessa palavra. E aí, abri o WhatsApp para ver alguma coisa, as mensagens, tudo. E aí, uma pessoa lá de Águas Lindas tinha mandado aquelas figurinhas de WhatsApp. Ela tinha mandado um texto assim para mim, aquele versículo de João 16, 33, falando assim, tenho dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Falei, Senhor, adiantou bastante, né? Só que, quando eu li aquilo dali, por incrível que pareça, parece que assim, entrou uma paz no meu coração. Eu não tinha nada que me dissesse para eu ter paz, assim, palpável. Mas, assim, eu fui inundada por uma paz que eu descansei. Eu nunca apaguei essa mensagem. Lembro, está lá, dia 9 de janeiro de 2020. E aí eu fui para a mastologista, né, que ela tinha pedido os exames no dia 6 de dezembro. E aí eu tinha feito todos os exames, só que eu não abri nenhum. Os resultados saíram dia 26 de dezembro, só que eu falei, eu não vou abrir isso, porque eu quero passar o final do ano em paz. Não quero abrir, porque, sei lá, de repente eu vou ler alguma coisa que vai me entristecer, que vai me perturbar, coisas que eu não vou entender. Então, deixa para o dia que a gente encontrar lá. Aí, nesse dia 9, quando eu fui, o Senhor me deu essa palavra, eu entendi como palavra dele, eu peguei aquela palavra e falei, Senhor, o Senhor me disse isso para eu ter paz, então eu vou ter paz. E aí foi aquela paz que entrou assim, no meu coração, e eu fui. Quando eu cheguei lá na mastologista, ela abriu os exames, e aí ela falou assim para mim, porque ela já tinha pedido os exames, né, eu já tinha ido lá no dia 9, ela tinha pedido os exames para investigar aquelas suspeitas. E ela falou, olha, BIRATS 4 é muito, né, é quase que provável, mas a gente precisa de mais exames. Aí ela pediu outros lá, enfim. E aí, nesse dia 9, e a minha mama já estava assim com uma mancha. Estava uma coisa assim, sabe quando passa um inseto, que a pele fica avermelhada, que fica assim, irritada? A pele já estava assim. E aí, quando ela tinha pedido os exames, que ela tinha visto essa cor, ela falou, olha, se fosse só as suspeitas, era uma situação, mas essa mancha aqui tem muito, né, diz muito. E aí ela pediu os exames. Nesse dia 9, quando eu fui, que ela abriu os exames, ela foi muito direta e ela falou assim, bom, como eu suspeitava, você tem um câncer. Mas eu estava em paz. Essa era o divisor. Eu estava em paz, e aí eu ouvi aquilo dali e desceu assim, sabe? Mas assim, eu não me desesperei. E aí ela já pediu outros exames, pediu histoquímica para saber qual era o tipo. Né? E aí eu já saí de lá, já fui marcar, e assim, normal, fui tranquila, assim, tranquila, não aquela tranquilidade, mas eu não estava desesperada.
Eu fui, marquei os exames e tudo. E daí para frente, começou tudo, né? Isso no dia 6, ela leu para mim esse diagnóstico, dia 6 de janeiro, por isso que eu disse no início. Hoje, exatamente hoje, dia 6 de março, faz 1 ano e 2 meses que leram para mim esse diagnóstico. E aí foi aquele tumulto, aquele corre-corre. Eu sei que no dia 29 de janeiro eu já estava fazendo a primeira quimioterapia. Aí depois eu peguei outros resultados e ela me falou, olha, é um câncer extremamente invasivo, e é infiltrante, é inflamatório, e ele como é que fala? Ele tem muita chance de ele ir para o cérebro, para os ossos e para o pulmão. Então, a gente vai correr contra o tempo e tal, aí falou um monte de coisa. E eu, na dependência do SUS, porque tinha 30 anos que eu não usava o SUS. Eu fiz uma cirurgia, mas eu paguei para fazer, só que a quimio não tinha como fazer pagando, porque uma sessão da quimio, eu até perguntei, porque eu fiquei desesperada, falei, gente, quando é que o SUS vai me chamar? Falei, até esperar. Aí eu falei, vou fazer um orçamento, só para eu ter uma ideia. Uma sessão, na época, era R$ 5.380. E não tinha como eu fazer um pacote, porque eu tinha que fazer desse tipo, eu tinha que fazer 12. Não tinha como eu fazer um pacote, porque assim, variava de acordo com o peso. Se eu emagrecesse, aí diminuía a fração, a quantidade, se eu aumentasse. Então, assim, ela falou, não tem como fazer um pacote, porque vai variar. Cada vez que você vier aqui, pode ser um preço diferente. Isso sem contar nas injeções que você tem que tomar, enfim. Cada injeção, R$ 800. E aí eu falei, você quer saber? Não tem outra coisa para fazer. Sabe quando você descansa, não é porque você ficou santificada, consagrada, é porque você não tem opção. Sabe? Não é assim que você está assim, nossa, mas ela está tão próxima de Deus, pensa no descanso dessa mulher. Não é porque você está nesse nível, é porque você não tem opção. Ou você descansa, ou você descansa. Falei, eu não tenho o que fazer, descansar. Então, aí foi todo esse tratamento, né? Eu só estou falando isso aqui com vocês, não estou dando o meu testemunho, né? Porque é bem longo, tem tantos pormenores, tem tantos sobe e desce, tem tantas pressões externas, tem tanta força contrária, tem tanto vento soprando contrariamente. Então, não vou dar esse testemunho aqui hoje com esses detalhes. Mas o que eu quero dizer aqui é que teve pessoas que falaram para mim assim, amigos, né? Aqueles amigos de Jó que todo mundo tem, né? Que eu tenho os meus e você tem os seus, né? Isso não era privilégio de Jó. É nosso, né? Então, a gente tem aqueles amiguinhos, aquelas amiguinhas, as amigas, né? Então, assim, teve amiga que falou para mim assim, nossa, você ficou 13 anos, igual você falou, quase 14 anos em Águas Lindas, cuidando da obra, cuidando de vidas, cuidando de libertação, cuidando de mulheres, e agora você está com isso? Como se assim... Essa é a sua recompensa? É isso que você ganhou? Assim, na lata. Eu falei, não, minha filha, não pense assim, não. Eu não estou pensando assim, nem quero pensar. Não estou pensando dessa forma. E aí era aquela do Senhor, guarda o meu coração. E aí, glórias ao nome do Senhor. Nenhum momento, eu estou aqui diante do Senhor, no altar, em nenhum momento, mas em nenhum mesmo, eu perguntei, Senhor, mas por que isso mesmo? Por que isso comigo? Porque logo nunca perguntei isso. Eu sempre tive claro a soberania de Deus. Ele é Deus de vida, Ele é Deus de morte, Ele é Deus que faz subir da sepultura e Ele é Deus que baixa a sepultura. Se Ele quiser, Ele é Deus. Então isso ficou muito claro para mim, e aquela dependência, aquela certeza de que era o Senhor quem estava cuidando, de que não importava as circunstâncias. No dia que eu fui fazer a primeira quimio, que eu cheguei lá na ala, né, no espaço lá da oncologia, hoje não, eu chego tranquila, mas como eu falei para vocês, tinha 30 anos que eu não usava o SUS, e no dia que eu fui, que eu me deparei com aquele tanto de gente, parecia assim um campo de refugiados, eu falei, meu Deus do céu, sabe aquele susto que você leva assim, não era assim,
me colocando superior às pessoas. Não era isso. Era assim um pavor de falar, meu Deus, olha o tanto de gente que está nessa situação. Aquele tanto de mulher, tudo carequinha, pálida, inchada, cheia de corticóide, toda inchada, chega estava assim, parecendo de cera, aquela coisa assim. Aquela visão assim, triste. Eu falei, meu Deus, eu olhei para aquilo e falei, Senhor, é aqui que eu vou ter que vir de 21 em 21 dias. É aqui que eu vou conviver, é com essas pessoas, é com esse ambiente de destruição, é com esse ambiente de morte. É com esse ambiente que cheira a morte. Cheira a morte aquilo dali. E na hora que eu vi, me deu aquele impacto, assim, me deu aquela angústia. Mas eu falei, Senhor, eu não posso me desesperar. E um versículo que falou muito ao meu coração durante todo esse tempo está lá no Salmo 56, versículo 3. Que ele diz assim, no dia em que eu temer, nele confiarei. No dia que eu temer, no dia que vier o medo, no dia que vier o desespero, na hora que eu ficar apavorada, eu vou confiar nele. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor tirou todo o meu chão, tirou toda a minha base, tirou todo o meu tapete, e eu fiquei assim, ó, com as perninhas no ar. Total dependência dele. Total dependência. Quando eu fiz a primeira químio, na segunda químio, teve que atrasar uma semana, porque eu não tive como fazer no dia marcado, porque a minha imunidade chegou a 117. Para eu fazer a químio, ela tinha que estar no mínimo em 1000. Aí você imagina, aí você faz o exame, ela falou, não tem como. Sua imunidade está em 117. Aí você fala, Senhor, e agora? É o Senhor aqui agora. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E você fica ali naquela dependência e o Senhor falando ao seu coração, não tema, não tema. Sabe aquela coisa assim de tudo está contrário, tudo... o vento forte soprando ao contrário, aquela mancha aumentando, a pele ficando assim... alterada, assim, a médica falando da iminência de ulcerar, e eu ficava apavorada, eu falava, meu Deus, se esse negócio ulcerar, eu tinha medo, porque eu lembro de uma vez uma técnica de enfermagem falando que ela fazia curativo numa senhora que ulcerou, ela disse que parecia uma couve-flor, abriu tudo, e eu lembrava dessa palavra, embora eu não tivesse visto, mas eu lembrava daquilo, eu falava, Senhor. Aí, todos os dias, eu passava, nunca nem... sabia assim, se babosa servia para isso, mas eu ficava lembrando daquela passagem de Isaías, que ele passou folhas de figo, aquele homem que estava com a úlcera na pele. Eu falei, Senhor, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, porque eu sei que o Senhor, todo o poder está nas tuas mãos. Mas era aquela coisa assim, de o Senhor agir todos os dias ali, só com aquele maná diário, mais nada. Hoje ele fez, hoje ele abençoou, hoje ele abriu as portas, hoje ele cuidou. Amanhã é outro dia, amanhã é outra batalha, amanhã é outro desafio. E você andando assim, cada dia, cada dia. Às vezes eu chorava, orando ao Senhor, chorava, e era tão estranho, eu chorava agradecendo ao Senhor por aquela situação. Depois eu terminava de orar e falava, Senhor, será que está tudo bem comigo? Porque eu agradecia de verdade, sabe? Quando você ora assim de verdade, você falando, Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigada, Senhor, por essa adversidade, por essa provação, por esse tempo. Porque, Senhor, sabe aquele relacionamento que você adquire, que na qualquer outra situação você não teria? Eu entendi, eu falava, Senhor, como é bom ter a tua presença. Aquela coisa assim que nada mais importava. Eu agradecia ao Senhor, chorava, agradecia a Ele pela situação. E às vezes eu passava tão mal à noite que eu falava, Senhor, será que o Senhor vai me curar? Eu falava, Senhor, eu quero tanto que o Senhor me cure, mas eu ficava assim. E eu ficava conversando com o Senhor e falava assim, Senhor, eu não duvido que o Senhor tenha poder de cura. Eu sei que o Senhor tem poder de cura. Às vezes eu duvido que o Senhor queira me curar. É diferente. Aquela conversa que eu falei para vocês que eu gosto de ter assim, com o Senhor. Eu falava, Senhor, eu não estou duvidando do teu poder de cura. Eu estou
insegura se o Senhor quer me curar. Entende? Quando você pede assim, Senhor, eu quero muito isso, eu sei que o Senhor tem poder para fazer, mas às vezes você fica confusa se o Senhor quer aquilo para você. Entende? Eu imagino os discípulos naquele tumulto, naquelas águas bravias, naquelas ondas altas, e eles ali, talvez até lembrassem, né, do poder do Senhor. Eles tinham acabado de sair de uma multiplicação dos pães, tinham acabado de sair de uma experiência de ver o poder dele. Talvez eles tivessem a certeza, não, ele tem poder para isso. Agora, a questão é, ele quer fazer isso? Ele vai fazer isso conosco? Então, aquilo dali te dá você oscila, não na fé no Senhor, mas na fé de que Ele vai fazer aquilo ali por você. E eu falava, Senhor, às vezes eu ia dormir, deitava e estava passando muito mal, e às vezes eu falava assim, Senhor, eu estou com medo de morrer. Eu falava isso para ele, eu falava, Senhor, eu não sei morrer. Como é que a gente morre? Porque eu falei, Senhor, não me deixe... Olha as loucuras, assim. Cada um tem um jeito, uma estrutura, né? Por eu ser muito racional, eu pensava assim, Senhor, mas antes me ensina a morrer. Assim, como é que é esse momento assim, assim, acabou aqui, aí eu passo para o outro lado. Eu sei que lá vai ser só bênção, vai ser paz eternamente. Mas assim, esse passar, esse aqui, o portal, está aqui o portal. Na hora que eu for passar aqui, como é que é? Como é que a gente passa para lá? E eu ficava assim, horas assim, eu pensando e aqui perguntando para ele, falava, Senhor, me dá uma dica, como é que faz? Como é que a gente faz nessa hora? É doído, não é? É sofrido, é triste, como é que é isso? Me dava aquele pavor. E às vezes eu falava, Senhor, mas eu não tenho o que fazer, o Senhor é que é o dono da vida, se o Senhor quiser, eu vou. Né? E quantas vezes eu ali deitada naquele mal-estar, porque aqui me dá uma reação assim, que às vezes você vai lá no fundo do poço, é uma depressão, é uma angústia, uma aflição de alma. Não são momentos longos, mas são momentos muito profundos. Então, você fica assim, você vai mesmo lá no fundo, mesmo, é como se você fosse no mais profundo e batesse assim contra, sabe? Você fica ali, não demora, assim, às vezes uns 12, 15 minutos. Mas são momentos assim que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso daqui. Então, às vezes, eu conversava assim com o Senhor e falava, Senhor, me ajuda nesse momento. E, às vezes, muitas vezes, eu sentia assim, sabe, quando você não vê. Você já viu quando você está aqui de olhos fechados e chega alguém do seu lado, você não viu, mas você percebeu que chegou alguém. Então, às vezes, eu estava ali deitada, conversando com ele em espírito, e eu procurava muito, assim, fazer essa conversa de uma forma que ninguém visse, que eu pensava, gente, a minha família já está sofrendo com a situação em si. E eu tentava ao máximo poupá-los, que eu pensava, não, essa fala, essa especificidade é comigo. Eles já estão passando pela porção que eles têm. Então, eu não vou ficar potencializando a coisa assim, no meu entendimento. Vai chegar para eles assim, como se eu tivesse, sabe? Então, assim, eu procurava diminuir ao máximo, eu procurava conduzir de uma forma que eles sentissem só aquilo que estava visível, só aquilo que eles já sabiam. Então, esses momentos eu entendia que eram momentos meus, que eram conversas minhas com o Senhor, que era algo que Ele estava falando comigo, não cabia a eles. Então, às vezes, eu estava ali e eu sentia assim, o ar ficar denso, e eu fazia um ato profético. Às vezes, eu estava aqui coberta com um lençol, eu tirava a mão debaixo do lençol, nesse lado aqui da cama, e eu fazia isso, e eu dava a minha mão. E eu sentia o Senhor segurando. O ar ficava denso dentro do quarto, era como se Ele dissesse, eu estou aqui. Você não está só. Eu estou aqui contigo. E eu ficava, por alguns minutos, se alguém entrasse lá, eu acho que nem entenderia. Eu estava ali. E eu segurava firme na mão dele. E eu agradeci e falava, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está comigo.
E ali ia passando, até que todo aquele momento, aquela opressão, porque tem toda uma opressão também maligna. Você fala, mas como assim? Você não é pastora, você não é uma mulher de Deus, uma mulher da luz? Mas tem também uma opressão maligna, tem uma força contrária, querendo te derrubar, querendo te matar, querendo te destruir, querendo te derrotar, querendo mostrar que vai prevalecer sobre a sua vida. Então, eu sentia tanto a presença do Senhor, como eu sentia também a opressão maligna. Quantas vezes eu não estava aguentando nem pisar direito. E, às vezes, eu estava sentada no sofá, ali assim, recostada, falando com o Senhor, e, de repente, o Senhor falava, levanta e marcha. Há um exército das trevas aqui apostando na derrota. Eu não conseguia marchar, mas eu ia devagarinho, e eu ia dando voltas, ia lá no quarto, ia lá na sala, e completava, eu demarcava, vai começar aqui essa volta, e eu ia, fazia toda ela, orando às vezes só em espírito, orando às vezes ali, quase que sem conseguir falar. O Senhor vai repreendendo, o Senhor vai lançando por terra toda a fúria do adversário, tudo que é contrário, todo o vento, Senhor, tudo que tem se levantado para me destruir, para, ó Deus, envergonhar o Teu nome. Então, era aquela batalha. E, às vezes, eu terminava assim, eu estava cansada, suada. Tinha a batalha, tinha a questão da debilidade física, e aí depois eu me acalmava. Então, era aquele tempo todo, você sentindo o Senhor falar com você, coragem. Coragem, não tema, sou eu. Sou eu que estou com você. E às vezes eu ficava sem entender, Senhor, sou eu, mas o Senhor está fazendo o quê? Porque nós vemos em alguns textos na Bíblia, lá em Gênesis 15:1, Deus diz a Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Ou seja, eu estou aqui para te proteger. Eu estou sendo o teu escudo, então eu vou te proteger. Lá em Gênesis 26:24, Deus diz a Isaac, não temas, eu sou contigo. Tem outros textos, Deus diz a Moisés, lá em Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo. Nós vemos textos lá em Isaías que diz assim, não temas, eu te sustento, eu te seguro com a minha mão direita, com a minha destra, eu te seguro. Mas eu falava, Senhor, e aí? O Senhor é comigo, eu sei que o Senhor é comigo. Mas o Senhor é comigo para quê? O Senhor é comigo para me purificar, o Senhor é comigo para me edificar, o Senhor é comigo para me erguer, para me levantar, ou o Senhor é comigo para me abater? Porque o Senhor é Deus que abate. Às vezes a gente fica tão focada que Deus, mas se houver alguma coisa ruim, Deus não está lá. A Bíblia diz lá em Isaías 45, que o Senhor é Deus que cria as trevas e faz surgir o mal. É Deus. E eu ficava naquela pergunta, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores dele. E eu ficava, Senhor, o Senhor está comigo para quê? Porque eu quero entender o que o Senhor vai fazer. Para que o Senhor está? Porque eu quero cooperar contigo. E aí você vai entendendo que o Senhor está contigo, mesmo em toda essa adversidade, mesmo em toda essa luta, mesmo em meio a todo esse vendaval, o Senhor é contigo para te levantar como uma mulher guerreira, para te levantar como uma mulher sábia, para te levantar com uma mulher dependente dele na prática. Porque, teoricamente, todas nós sabemos falar, nós dependemos de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Agora, na prática, é outra coisa. Saber falar isso, eu sabia falar muito bem. Eu falava isso inúmeras vezes. Nós somos dependentes de Deus. Nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós cantamos, se Ele curar. Se a enfermidade vier, Ele é Deus. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Será? Será que se Ele não curar, será que Ele, se não me atender, vai continuar sendo Deus da minha vida? Será que Ele vai continuar sendo o Senhor da sua vida, se Ele não acalmar esse vento que você está vivendo? Será que Ele, se não der ordem a essas ondas bravias sobre a sua vida, Ele vai continuar sendo Deus? Você vai continuar tendo-o na sua vida?
Porque aqui a ordem dele foi essa: coragem, sou eu. Sou eu que estou nesse negócio. Sou eu. Se é para tirar a vida, sou eu. Se é para dar vida, sou eu. Se é para acalmar o vento, sou eu. Se é para levantar as ondas, sou eu. Lembra que lá com Jonas não foi o clima, não foi o mar que se levantou, foi o próprio Deus que criou uma situação. Você já parou para pensar que a situação que você está vivendo pode ter sido criada pelo próprio Deus? E Ele pode estar dizendo para você: coragem, sou eu. Sou eu abatendo a sua autossuficiência. Sou eu abatendo a sua didática. Sou eu abatendo o seu orgulho. Sou eu abatendo a sua soberba. Sou eu abatendo o seu controle. Você pensa que tem controle das coisas. Você pensa que pode alguma coisa, você não pode nada. Eu não posso nada. Sou eu cortando o seu eu. Sou eu aniquilando o seu eu. Sou eu acabando com a sua imagem. Sabe aquela autoimagem de mulher da luz? Nós somos tão pequenos, nós somos tão distantes de Deus, que até para ser mulher da luz a gente pode se envaidecer, se achar. Eu sou mulher da luz. Quando eu chego, as pessoas já me identificam. Lá vem uma mulher de Deus. E aí, às vezes, Deus permite essas situações para cortar. Ele diz: sou eu. A gente pensa que a gente manda, que a gente resolve, que a gente tem o controle. Você pensa que você sabe cativar o seu marido. Você pensa que o seu casamento está seguro porque você tem as manhas. Você pensa que você tem um jeito. Você pensa que você sabe algo. Você não sabe nada. Se o Senhor quiser, Ele corta tudo e fala: sou eu. Sou eu, acabando com tudo. Você pensa que você pode dizer: a minha família. Aí posta aquela família margarina, né? Tudo perfeito, tudo ok. Você controlando tudo, você fazendo tudo. Aí o Senhor vem e faz uma revirada, faz uma reviravolta. Daqui a pouco você vê que perdeu tudo. E o Senhor fala: sou eu. Sou eu acabando com o seu ego. Sou eu destruindo o seu eu. Sou eu mostrando aquilo que você na teoria fala muito bem, que eu sou soberano. Você não sabe falar isso, que Deus é soberano? Você não sabe falar que o controle da sua vida está nas mãos dEle? Você não sabe falar que a sua vida pertence a Ele? Pois Ele está dizendo: sou eu. Sou eu que estou fazendo tudo isso. Sou eu permitindo todo esse vendaval, toda essa confusão, toda essa sua falta de controle, toda essa sua dependência, porque você não é nada. Irmãos, viver isso na prática é outra coisa. É você saber: agora sou eu e Deus, agora é só nós, ninguém mais está vivendo o que eu estou vivendo. Por mais que pessoas me dessem apoio, por mais que pessoas me ajudassem, que foram muitas, por mais que pessoas se levantassem intercedendo, Deus levantou assim um exército de intercessores, e eu louvo a Deus por isso, e agradeço a cada um que se levantou intercedendo por mim. E eu intercedia por eles, às vezes alguns eu nem sabia o nome. Tinha pessoas no Rio Grande do Norte que oravam por mim, mandava mensagem. Tinha pessoas no Alagoas, tinha pessoas em Goiânia, tinha pessoas no Pará. E elas mandavam áudio, mandavam mensagens. Deus levantou um exército para interceder por mim. Mas mesmo que elas intercedessem, ninguém sabia o que eu estava vivendo. Nem os meus filhos sabiam, nem o meu esposo sabia. Porque era algo pessoal, era algo comigo. Era algo que Deus estava trabalhando no meu interior, era comigo. E às vezes a gente fica sem entender porque meu Deus. Eu sempre pedi isso para o Senhor: Senhor, é uma coisa que eu não quero perder a minha fé. Porque eu entendo assim, irmãs, nesse mundo tão confuso, nesse mundo tão perdido,
Se nós não tivermos fé no Senhor, não tivermos essa aliança, essa comunhão, esse relacionamento com Ele, o que a gente tem nessa vida? Nada. Nós não temos nada. A nossa porção é o Senhor. A nossa porção é o Senhor e deve ser sempre. E eu sempre falava, Senhor, eu quero isso, eu quero assim, que nada mais me importe, que nada mais seja prioridade na minha vida. Que eu gosto das coisas boas, eu gosto de bênçãos materiais, é fato, eu gosto disso. Mas que seja para mim a coisa mais importante, a presença do Senhor na minha vida. E eu sempre falava isso. E quando eu estava vivendo isso, quantas vezes eu pensava, Senhor, muito obrigada por o Senhor estar respondendo orações antigas minhas. Quantas vezes eu te pedi, Senhor, que a tua presença seja a coisa mais importante para mim. E eu vivi isso, eu tenho vivido isso. A coisa mais importante é a presença do Senhor na minha vida. Porque é com Ele que nós vamos viver eternamente. É para isso que nós estamos nos preparando. Então não tem preço você experimentar o cuidado, a presença dEle, o sustento dEle, a provisão dEle, cuidando de você em todo o tempo. Esse mandamento dEle, não temas, é um dos mandamentos mais ordenados, mais citados na Bíblia. Alguns dizem que tem 365 não temas na Bíblia. Eu não sei precisar e nem posso afirmar que é isso. Mas eu sei que tem muitas vezes o Senhor diz, não temas, não temas, não temas, coragem, coragem. E o Senhor é uma ordem dele. Às vezes a gente lembra dos mandamentos, a gente lembra lá do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Mas esse é um mandamento dele, não temas. Lembra daquela passagem daquele homem que foi ter com Jesus e ele quis saber o que ele fazia, o que ele faria para ter a vida eterna. Ele falou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim para ele, você conhece os mandamentos? Aí ele falou, sim, eu os pratico desde a juventude. Acho que ele até respirou fundo. Opa, estou no caminho, né? Não, eu obedeço desde o início. E aí o Senhor, Jesus falou assim para ele, então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele retirou-se triste, não fala se ele voltou. É muito provável que ele não tenha voltado. Porque ele obedecia os 10 mandamentos, aquele lá do início, que foi dado a Moisés, lá no Monte Horebe. A gente sabe daqueles lá, mas e esse não temas? Talvez esse homem tenha temido. Porque ele falou, nossa, eu sou rico, eu vender todas as minhas coisas. E aí, como é que eu vou fazer quando eu tiver necessidade? Como é que eu vou fazer quando eu precisar de fazer uma químio que a sessão custa R$ 5.380? Se eu perder todos os meus bens, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer quando eu ouvi um diagnóstico de câncer, e câncer invasivo, câncer que dissemina facilmente, e que está na iminência de ulcerar, como é que eu vou fazer se eu ainda tiver que entrar na regulação do SUS para aguardar essa chamada, sendo que eu não tenho como arcar com esses valores? Aí eu vou abrir mão de tudo que eu tenho? Então, ele não conseguiu obedecer o não temas. Ele ouvia, ele sabia dos outros, ele até seguia, praticava, foi o que ele disse. Desde a juventude eu já conheço. Mas é certo que esse mandamento, não temas, ele não conseguia praticar. E talvez seja isso o que acontece conosco. E aí, quando surge a situação, quando o mar se levanta, quando o vento sopra contrário, nós não temos a prática do não temas. Aí nós entramos em desespero. Nós ficamos apavorados. E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com esse diagnóstico? O que é que eu vou fazer com esses valores que me falaram que é?
O que eu vou fazer quando me falaram que demora demais para chamar no SUS e eu não tenho como fazer particular? O que eu vou fazer? Não temas. Não temas a despeito da circunstância que você está vivendo. Você tem um Deus. E é Ele que está aí. É Ele que está aí junto com você, vendo toda a situação. Vendo a grandiosidade das ondas. Vendo a força das águas. Vendo a fortaleza dos ventos contra a sua vida. Vendo tudo dando ao contrário, você se desesperando, Ele está aí. Ele diz, não temas, não temas, coragem. Não fique ansioso, ansiosa com o que vai acontecer amanhã, depois, daqui a 2 meses, 1 ano, como é que vai ficar, Senhor, eu estou sem controle de nada, eu estou vendo as coisas indo pelo ralo, como é que vai ficar? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Quando em julho do ano passado, eu terminando de fazer uma parte das químios, aquela que eles chamam químio vermelha, eu debilitada, fraca, aquela coisa, aí contraí Covid. Falei, Senhor, agora vai. Porque estava assim, foi bem no ápice daquela mortandade. Sabe, julho de 2020. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Comecei com os sintomas, e aí fiz o exame, e aí testou positivo, eu falei, não tenho o que fazer. Antes disso, eu tinha adquirido uma bactéria, e ela foi para a corrente sanguínea, foi através de um fungo na unha. Por conta da imunidade muito baixa, essa bactéria foi para a corrente sanguínea e suspendeu-se a químio, porque ou era o antibiótico para acabar com a bactéria, ou era a químio. Falei, doutora, mas você não me falou que eu não posso ficar 1 semana sem tomar químio, porque o câncer pode avançar e tomar proporções? Ela falou, sim, é verdade. Só que agora ou a gente destrói a bactéria ou faz a químio. Você não pode fazer as 2 coisas. Se eu liberar essa químio para você do jeito que você está, você vai. Aí você se encolhe ali, aí você vai, entra no tratamento com antibiótico, suspende a químio e fica ali, meu Deus, para onde está indo esse câncer? Onde é que ele está indo? Onde é que ele está alcançando? O que está acontecendo? E aí você tem que parar, pensar ali diante do Senhor e falar, Senhor, eu não devo temer. Agora é o Senhor, aqui agora é nós. Não tem ninguém aqui agora, é só o Senhor e eu. E aí o Senhor permite todas essas adversidades. E aí você sai dessa situação sabendo que, se não chegou o seu momento, se Ele ainda não determinou, nada vai mudar. Pode vir Covid, pode vir bactéria. Eu fiquei 21 dias andando de cadeira de roda. Eu não conseguia triscar o pé no chão, era dor que eu chorava, as lágrimas desciam assim. A perna desse tamanho, brilhando assim, essa perna aqui, aquela coisa mais feia, assim, deu uma erisipela, e aquela coisa assim, sabe que a pele assim, você fica percebendo a pele quase que rasgando, abrindo. Essas batatas da minha perna ficou com 25 centímetros de diâmetro, aquela coisa mais feia. Tudo, aquela coisa, sabe, bem inchada, aquela coisa. E o anjo angiologista falou para mim, não vai voltar. Eu falei, vai sim. Ele, quando eu fui consultar, ele falou, não vai, porque comprometeu alguns vasos e você vai ficar com essa perna inchada. Eu falei, não, Senhor, por favor, Senhor. Saí de lá assim, mas o Senhor, para a honra e para a glória dele, elas estão grossinhas porque elas são grossinhas mesmo, mas aqui não tem inchado, não está inchado, não. Não é nada do que o médico falou e que ele disse que havia comprometido. Eu fiz aquele Doppler e ele disse que, pelo resultado, havia comprometido os vasos, as linfas, e aí, então, aquele líquido não sairia mais, ficaria com aquela perna daquele jeito. Ou então, para controlar, eu tinha que usar a meia compressora diuturnamente. Falei, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder de tirar todo esse edema sem eu usar aquela meia.
Eu creio que o Senhor pode fazer isso. E para a glória e para a honra dele, ele fez. Não tem. Então, aquilo que o Senhor quer fazer, ele tem poder para todas as coisas. Agora, nós precisamos ficar na dependência e na submissão. Senhor, eu não vou temer. Está aí, tudo confuso, tá? Um auê. Você liga o noticiário, é tanta coisa, é tanta morte, é tanta informação distorcida. Usa máscara, não usa máscara, sai de casa, fica isolado, não fica. Lugar tal, todo mundo ficou à vontade, aí o índice lá em menor, vira aquela confusão. Você precisa confiar, você precisa não temer. É fazer aquilo que é seu fazer, aquilo que é o seu nível de cooperação, a sua atribuição, faça. E confie que o Senhor vai fazer aquilo que você não pode fazer. Confie que é o Senhor, Ele está contigo, sou eu. Agora, o que Ele está fazendo, muito provavelmente seja respondendo orações antigas suas. Que às vezes você orou tanto, Senhor, faz isso na minha casa, faz isso no meu casamento, faz isso no meu ministério, na minha profissão, no meu trabalho, na minha família, na minha parentela. Senhor, faz. E aí o Senhor usa os caminhos dele, não os nossos. E aí ele vai nos respondendo. O problema é que nos falta essa intimidade de entender, de discernir. Não, o Senhor está fazendo isso. Hoje eu entendo, ainda não entendo tudo, mas muita coisa eu já entendo. Hoje eu já entendo que eu não preciso temer. O que for da vontade do Senhor, o que Ele planejou, vai acontecer. E a Bíblia diz que Ele é que sabe o que Ele pensa a meu respeito. Ele tem pensamentos de bem e não de mal. É isso que a palavra diz, lá em Jeremias 11, 29. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Então, às vezes, ele percorre uns caminhos que, na hora, parece coisas terríveis, parece que aquilo ali é a nossa destruição. Mas é para chegar a um fim, para chegar ao objetivo que ele propôs. E esse objetivo é um objetivo de edificação. É um objetivo de que nós nos pareçamos mais com Ele, de que nós nos aproximemos mais dEle. Então, a palavra para mim e para você nessa noite é: não temas. Sou eu. Por incrível que te pareça, talvez você tenha colocado N coisas nesse lugar aí. Às vezes a gente ainda dá uns méritos para o diabo, né? Nossa, isso é coisa do diabo. Ainda dá mérito para ele, né? Imagina o Senhor falando, não tem nada a ver, tira o diabo disso aí. Tira ele disso aí, sou eu. Isso aí sou eu. Esse vento forte aí, essa quase destruição, essa quase submersão sua aí, sou eu. O seu trabalho é só descansar, é não temer, é ter coragem, é enfrentar. Porque eu estou com você. E se eu estou com você, eu sou tudo. Por mais que você queira um detalhado, Senhor, o que Ele está fazendo? Qual é a função dele estando aqui? Ele diz lá em João 15, 5, na parte B, que sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, tudo que você deseja fazer, passa por Ele. Então, se Ele está lá, tudo que eu preciso está lá. Sou eu, mas eu falo, Senhor, mas é o Senhor fazendo o quê? Fazendo tudo. Porque sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não muda essa situação. Sem mim você não quebranta o coração de ninguém. Sem mim você não muda a personalidade de ninguém. Sem mim você não muda a atitude de ninguém. Eu é que tenho esse poder. Você precisa só ter coragem e acreditar que sou eu, a despeito da circunstância. Amém? Então, que Deus nos abençoe e nos faça sempre renovar essa palavra. Não temas. Mesmo que venha aquele vento totalmente contrário, eu não tenho que temer. Não se esqueça do verso 3 do Salmo 56. No dia em que eu temer, no momento que for aquele ambiente de pavor,
aquela onda de medo, no dia que isso acontecer, hei de confiar em ti. Hei de acreditar que o Senhor está comigo. E Ele vai agir, ainda que seja na 4ª vigília da noite. Você já passou a 1ª, a 2ª, a 3ª. Talvez você até imagine, Senhor, eu acho que o Senhor nem vai fazer mais nada. Na 4ª vigília Ele vai entrar. E Ele vai bradar em seu favor. Ele vai manifestar o poder dele na sua vida. E você saberá com toda a convicção que Ele nunca te abandonou. Que Ele esteve o tempo todo com você. Ele esteve o tempo todo te moldando, te edificando, te fortalecendo, te fazendo uma mulher nova, uma mulher diferente, uma mulher estruturada, uma mulher de fé, uma mulher de confiança, uma mulher que descansa a despeito da circunstância. E isso faz toda a diferença, porque no mundo nós teremos aflições. Então a gente vence uma batalha aqui, lá vem outra, lá vem outra, lá vem outra. Então sempre vai ter. O que a gente precisa é dessa estrutura de confiança. Essa estrutura de destemor, essa estrutura de confiar que Ele está conosco. Que ainda que seja no finalzinho da 4ª vigília, Ele vai chegar e as coisas vão mudar. Amém? Eu vou pedir que o pessoal do louvor, a Líbia, Ismênia, quem mais? Eu esqueci o nome dela aqui. Para a gente cantar essa canção, né? Sentirmos o Senhor falando conosco. Para a gente não ter sobre nós nenhum cuidado, nenhuma preocupação. Porque somente um, vai ser muito para nós. Porque nós não temos condições de fazer nada. Então, o nosso trabalho é descansar nele. O nosso trabalho é confiar que, a despeito da circunstância, Ele tem poder para todas as coisas. E se for o caso de Ele não resolver aquela situação, Ele vai nos dar uma estrutura para que a gente administre aquela situação sem desespero. Porque há momentos que Ele vai abrir as águas e a gente vai passar a seco. Mas haverá momentos que Ele vai nos dar a habilidade de andar por sobre as águas. As águas vão estar lá, mas eu terei da parte dele a habilidade de andar sobre elas. Então, todas as coisas virão dele. Se for para abrir as águas e passar a seco, Ele é que vai operar o milagre. Se for para eu andar sobre as águas, Ele é que vai me dar o comando. De forma que eu não serei destruído. Você não será destruído. A proposta é de bem e não de mal. Amém? Então fiquem de pé, nós vamos cantar essa canção, colocando essa verdade no interior do nosso coração, colocando essa promessa dele, essa direção dele. Talvez você tenha vindo aqui hoje, talvez você tenha falado: Senhor, eu não sei como é que você entrou, eu não sei como é que tipo de oração que você fez, eu não sei qual foi a sua fala com ele. Talvez hoje, quando você entrou aqui, ou durante a semana, talvez você tenha falado: Senhor, eu preciso tanto de uma palavra tua, preciso tanto de uma direção tua, preciso tanto, Senhor, que tu me dês um norte para eu andar nessa palavra, para eu ir ali sabendo que o Senhor está comigo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas o fato, Senhor, é que eu quero sentir o Senhor comigo. É diferente. Saber que Ele está conosco, eu acho que todos nós sabemos. Mas às vezes a gente se sente só, porque é diferente eu saber que Ele está e eu sentir que Ele está. E você tem essa liberdade como filha dele, como mulher da luz, de dizer: Senhor, eu não duvido que tu esteja comigo. A tua palavra diz que o Senhor estaria comigo, jamais me abandonaria. Mas, Senhor, não me leve a mal, eu não estou te sentindo. Por mais que eu sei que o Senhor está comigo, eu estou me sentindo só. Conta para Ele. Conta para Ele e diga: Senhor, não me leve a mal, mas eu estou me sentindo só. E eu quero muito, Senhor, além dessa certeza de que tu estás comigo, além dessa verdade,
eu quero te sentir, quero te tocar. O momento que eu estou vivendo, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso segurar firme nas tuas mãos. Eu preciso sentir a densidade da tua presença. Preciso sentir esse calor. Que eu saiba, é Ele. Eu saiba, é Ele que está aqui comigo. Eu sinto o calor da presença dEle. Eu sinto que Ele está aqui. Senhor, eu preciso te sentir. Esse momento é um momento especial. É um momento específico, Pai. Que a minha fragilidade, a minha debilidade, clama por sentir a tua presença. Não somente saber que tu estás aqui, mas ela clama por sentir isso. Diga para Ele. Você tem total liberdade de falar aquilo que está no seu coração, aquilo que está nas suas emoções. Abrir o coração e dizer: Senhor, eu preciso sentir. Jesus, quando Ele estava prestes a ser crucificado, o Pai não o havia abandonado, mas Ele se sentiu como se tivesse. E Ele falou: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, Pai? Foi esse o sentimento que Ele teve. E às vezes nós temos também esse sentimento. Senhor, eu estou desamparado. Eu estou me sentindo. Eu sei que eu não estou, mas eu estou me sentindo. Eu sei que o Senhor não me abandonou, o Senhor não me desamparou. Mas a sensação é que isso tem acontecido. Conta para Ele. E Ele vai dizer para você: não temas, sou eu. Ele vai te fazer sentir a presença dEle. Ele vai te fazer sentir o calor da presença dEle, o afago dos braços dEle. Ele vai te fazer sentir o ombro dEle para você se recolher, o ombro dEle para você se inclinar e dizer: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Senhor, a minha porção é o Senhor. Então vamos consolidar essa verdade no nosso coração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se encolher, sentar-se, sentir-se afagado, encolhida no colo dele, faça isso e sinta a presença do Senhor te falando. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, um temor qualquer que seja, porque o seu trabalho é descansar em mim. Se você quiser se do jeito que você achar melhor, talvez você queira se ajoelhar, talvez você queira se curvar na cadeira e dizer: Senhor, eu quero sentir, Pai, a tua mão me sustentando, Pai. Fala para Ele: Senhor, me perdoa, Pai, porque nem sempre eu consigo sentir, embora eu saiba que tu estás comigo sempre. Mas hoje, Pai, eu quero sentir. Hoje, Pai, eu quero sentir o teu afago. Hoje eu quero sentir, Senhor, sendo, Pai, apertada nos teus braços. Hoje eu quero me sentir, Pai, sendo acolhida, Pai. Senhor, a situação, Pai, pede que assim seja, Senhor. Faz com que eu me sinta, Senhor, acolhida. Faz com que eu me sinta, Senhor, abraçada.
Faz com que eu me sinta, Senhor, no teu colo, Senhor. Faz com que eu me sinta, Senhor, inclinada, Senhor, nos teus ombros, Pai. Diga para Ele aquilo que está no seu coração. Diga para Ele, não tenha vergonha. Ele está contigo. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso clamar, clame. Mas não perca a oportunidade de sentir a presença dEle te sustentando, limpando o seu coração de todo peso, de todo desespero, de todo temor, de todo medo, de todo sentimento de derrota, de todo sentimento de solidão, de todo sentimento de desespero. Sinta Ele te afagando, cuidando de você, ministrando ao seu coração e dizendo: filha, eu estou aqui. Filha, eu estou contemplando, eu estou sondando o teu coração. Eu sondo as tuas emoções, eu sei o que tu sentes. Mas eu te digo, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem, porque sou eu na sua vida. Sou eu nas suas emoções, sou eu na sua saúde. Sou eu na tua família, sou eu na tua parentela. Sou eu na tua casa, no teu trabalho. Sou eu no teu ministério. Sou eu no teu casamento. Sou eu cuidando de tudo. Sou eu, filha, contigo em todo o tempo. Sinta a minha presença. Sinta a minha mão forte, a minha mão poderosa e o meu braço forte sobre a sua vida. Sinta, filho, o meu amparo. Sinta, filho, o meu cuidado, a minha provisão. Sinta a minha presença. Eu sei das tuas debilidades, eu sei das tuas limitações, eu sei dos teus temores. Eu sei, filha, mas eu te digo: coragem, coragem, coragem. Sou eu, sou eu, sou eu para te sustentar, sou eu para te fortalecer, sou eu para te encorajar, porque eu te ordeno coragem. Mas eu sei que tu não tens de ti mesmo, mas eu te encorajo, eu te sustento, eu te levanto com a minha destra forte. E eu te digo: coragem, não tema, sou eu. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Ei, mãe, depois a gente tem que pegar aqui o microfone e falar, é o Senhor, viu? Porque a gente fica ali, né? E o Senhor vai ministrando nossos corações. Pode sentar um pouquinho, nós já estamos caminhando para o final do nosso culto, né? Do culto este que o Senhor preparou. Porque, na verdade, nós nem tínhamos planejado esse culto, né? Nós estamos planejando um congresso de mulheres para o mês de junho. Cadê a Miriam? Junho, né, Miriam? Para o mês de junho, então nós estávamos focadas em junho, né? E o Senhor colocou no nosso coração de estar fazendo esse culto hoje, porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, aproveitamos essa data para reunir a mulherada aqui na igreja. Amém? E o Senhor conduziu da forma como Ele quis. E eu estava ali, eu falando: Senhor, como é bom ver o Teu agir, porque o Senhor faz da maneira que o Senhor quer, né? Lógico, teve toda uma preparação, nós oramos, nós intercedemos, cada uma de vocês que o Senhor separou para estar aqui hoje. E o Senhor, Ele agiu da forma dEle. E o meu coração está muito alegre no Senhor, por ver o mover dEle nas nossas vidas, né? E os frutos nós vamos colher de tudo aquilo que foi plantado aqui hoje. Amém? Então eu agradeço a cada uma de vocês que tiveram. Quero chamar aqui à frente a Miriam e a Lia. Eu falo que a Miriam é o meu braço direito e a Lia é o esquerdo, né? São pessoas assim maravilhosas nas nossas vidas. E nós três que o Senhor nos conduziu, né, com toda a condução deste culto, né? E elas vão
Quer falar alguma coisa? Amém. Nós, além do caderninho, deu para todo mundo receber? Glória a Deus. Amém. Né, o caderninho aí, traga esse caderninho nos cultos, né, para você fazer as suas anotações na sua célula, né, para você ter ali o registro daquilo que o Senhor falar ao seu coração, aquilo que o Senhor ministrar. Esse caderninho é para isso. Amém? Além dele, nós temos uma singela lembrancinha também, que as irmãs vão estar entregando para cada uma delas. E aí também nós, como forma de gratidão, porque nós jejuamos muito, viu, pastora Ângela, para a senhora estar aqui hoje, que eu falei, ai, Jesus. Porque quando eu fiz o convite a ela falou assim, olha, Jaqueline, eu tenho um outro compromisso, talvez, para essa data. E eu falei, ai, Jesus. E aí eu passei para as meninas, falei, vamos orar, vamos jejuar, para que o Senhor faça a vontade dele, né? Se tiver que ser a pastora, amém. Senão ele vai levantar outra pessoa. E nós crendo nessa palavra, né? E nós queremos entregar para a pastora Ângela uma forma de agradecimento, né? Uma singela lembrança também. Espero que... Amém. E ao final do culto, as irmãs... Pastora, fica aqui. Pastora Ângela, fica aqui. Peraí. Ao final do culto, a Miriam e a Lia vão estar entregando a lembrancinha. Eu só queria aproveitar aqui a presença da pastora Ângela aqui no altar. Ela está dando a bênção apostólica a nós nesta hora. Amém. Como eu disse para vocês, né, eu não me garantia não chorar, né, mas é porque realmente, né, é o Senhor, como Ele diz, sou eu, e uma das funções dele nesse momento na minha vida é quebrantar o meu coração. E eu louvo a Ele por isso, porque um coração quebrantado, ele fica dilatado, ele fica mais acessível, né, pastora Edilson? Ele fica mais pronto, mais aberto. Quando o nosso coração está endurecido, às vezes o Senhor fala e a palavra dele bate e volta. Porque não encontra guarida, porque não encontra espaço. Mas quando ele está dilatado, quando ele está quebrantado, não tem como. Então, uma das funções, uma das missões, digamos assim, dele, estando nesse tempo na minha vida, é quebrantar o meu coração. Um coração que pela estrutura e pela vivência, pela história de vida, é mais racional do que emocional. Mas o Senhor vai invertendo isso, vai fazendo coisas que só Ele pode fazer. Então eu quero que o Senhor, na soberania dEle, na onipotência dEle, trabalhe ao seu coração. Que o Deus Pai crie em você um coração puro e renove em você um espírito reto. Que o Espírito Santo, na atribuição de te ensinar, de me ensinar, seja diariamente o seu mestre. E que Jesus, na função de salvar, não a salvação naquela da morte da cruz, que nós já temos, mas que Ele te salve de você mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Então a Miriam e a Lia vão estar entregando para cada uma. Eu quero ainda aqui agradecer a todos os meninos que estiveram aqui conosco, nos apoiando ali, a turma do Tiago ali, companhia, os meninos, ao meu esposo também, né, que está apoiando aqui no louvor. Quero agradecer também a Denilze do Ministério Infantil, que separou uma pessoa, apesar não teve criança, mas glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, mas tinha uma pessoa ali para cuidar das crianças, né? Agradecer a cada uma de vocês que esteve aqui para receber do Senhor, e saiba que o Senhor fará coisas maiores e grandiosas através da sua vida e na sua vida.
Amém? E o meu agradecimento muito especial a Deus, porque Ele faz da maneira dEle, Ele conduziu tudo conforme a vontade dEle. Amém, irmãs? Então, obrigada pela presença. Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém? Estamos encerradas.